pastor, nada me faltará, né? Aí, cada vez mais vem essas coisas aí, sabe o que é, para confundir a cabeça do povo. O povo acredita, mas 90% acredita, sai correndo atrás disso, né? É só revelação. A Bíblia está na frente da Bíblia, entendeu? É por isso que eu falo, irmão. Essa igreja que nós estamos aqui, Deus Amor, eu me lembro, quando eu comecei ali no ministério, nós ainda era evangélico, crente, né? Uma bênção de Deus, né, irmãos? Doutrina. Hoje em dia você vê aí, a gente entra numa igreja triste, em vez de sair alegre, sai triste, é irmão contra irmão, irmão, um incontenda com o outro, né? Tem que falar a verdade, né? Tem pessoas que não suportam ver a gente. Mas o que é isso? Não é Deus? Estão quebrantando, né? O segundo mandamento que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e teu próximo a si mesmo. Jesus até diminuiu os mandamentos, né? E eu vos peço, amai o vosso próximo, né? Os vossos irmãos. Aquele que não ama seu irmão está em trevas, né? Louvado seja Deus, mas infelizmente está acontecendo isso, sabe o que, né? A Bíblia diz que tem que acontecer. Então tudo está na mão de Deus, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque tudo está se cumprindo, né? Aleluia! Até, né? Tudo isso Deus deixou. Mas só Deus deixou para ver quem é que tem. Aleluia! Aí os crentes que são crentes, aleluia, acho que Deus vai preparar para nós, qualquer maneira que nós estiver fazendo pelo agrado do Senhor. Ah, não! Deus disse, é um pouco só, não faz mal. Ele está enganado. Faz o que acha bonito, porque ele está sabendo. Ou não ouça, eu gosto. Porque a gente está vendo todo dia. Se não ouça a mim, vai na casa todo dia. Já vai todo dia ligado. Na minha casa, você não está vendo, você está vendo todo dia. E Deus está falando ali, assim, na casa é melhor. Você está assistindo. Porque nós estamos sozinhos, a gente está assistindo todo dia que Deus está falando ali. A pregação, para onde nós temos que ir, para onde nós temos que vigiar, aonde nós temos que dar certo ou errado. Por causa que a gente está falando domingo, nós temos que preparar, daqui. Não, aqui não. É para se preparar, não começar o mês, já está se preparando. Porque naquele dia da ceia, já está velho, já está boa daquela sujeira. Mas ele tem que se consertar mesmo. Porque Deus fala todo mês. Se conserta, peça perdão, jejum. Ore todo dia para que Deus tenha misericórdia de nós. Mas não é do dia da ceia. Nós pegamos toda hora do dia da ceia, nem se consertar. Está errado. Né? Nós ficamos pegando todo minuto, todo instante. Olha, e é assim mesmo. Aleluia, Jesus. Orar pelo centro da hora também. Até gravar uma manter da orando, vai pegar tudo aí. Jesus querido, Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, meu Pai, levando a nossa vida na palavra, Deus tem compaixão, abençoa, Pai, querido, nessa noite, tem a palavra do coração, tem ajuda nós nesse dia, ajuda nós mais fácil, não deixe, meu Pai, nós continuamos nessa vida, que nossa igreja, meu Pai, na tua presença, meu Pai, na tua casa, meu Pai, alma de Deus, Pai, que é o nosso Deus que está na nossa vida, abençoado na nossa casa, aleluia, a Senhora tem essa oportunidade nessa noite, Deus me deu.
graças a Deus, que Deus olha para nós, também na nossa cidade, para nós fazer, porque se nós não fazemos nada para Deus, nada feito, é inútil, ligamento sem fazer nada para o Senhor. Eu tenho possibilidade que Deus é sempre na minha vida, na minha salvação, em nome de Jesus. E vamos receber o Senhor de Deus, igreja, com as palmas, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Sempre, meus amados, que eu queremos orar e agradecemos a Deus. Temos motivo para isso. Agradecer quando sabemos que Ele nos revelou a salvação. Revelou a salvação nos corações de todo aquele que crê. Glória a Deus, aleluia. E é o que nos dá o direito a perseverar nesta boa palavra de Deus. Os tempos são muito apropriados para servir a Deus. Humanamente falando, é difíceis os tempos, mas biblicamente falando, os que aceitam o tempo rico. E a graça de Deus enriquece-nos de uma maneira suficiente para que nós possamos prosseguir. Salvação, como sempre a Bíblia diz, e nós cremos, salvação tem sinal. O sinal da salvação é alegria. Alegria por ser salvo em Cristo, Senhor da glória. Como de sempre quero dar a minha esposa para também fazer essa parte, para a glória de Deus. Daqui a pouco iremos meditar na palavra, a boa palavra de Deus que nos cura. Glória, aleluia. Rica e poderosamente. Amém. Igreja, vamos colocar 26 áreas. Para Aí, bem-aventurados que
graças a Deus. Quem pode ajudar junto com a alegria, como o Senhor nos ensinou, já iremos meditar na palavra do Senhor, nosso amado Deus, a boa palavra dele, e a palavra é suficiente para nos manter de pé, nos conservar. No princípio era a palavra, e a palavra está presente. A palavra era Deus, e a palavra, ela se fez carne, como nós sabemos. Cristo veio com forma de gente, de pessoas, habitando no meio das pessoas, para ganhar as pessoas. Presente aí a sua oferta, com amor, com alegria. Deus de glória em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor da glória, o que tens abençoado os teus servos, Senhor da glória, as tuas servas, pedir a tua graça, serva maravilhosa, permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, as contribuições irlamentáveis, Senhor, que seja todo primeiro. Amém. Graças a Deus. Tem também os envelopes, quem quiser ficar, pegue pela fé no Senhor e glória, para assim que Deus preparar, trazer a sua contribuição. Nós sabemos que o Senhor prepara primeiro, tudo Ele prepara primeiro. Senhor da glória, é uma realidade nessa palavra. Já iremos meditar nessa palavra, a palavra de Deus. A palavra, ela nos traz o suficiente. É uma realidade nessa palavra. Vamos ler aqui no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aí, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Vamos meditar na palavra de Deus, como a mesma palavra nos ensina. Graças a Ele, ao Senhor da glória. Primeiro, Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Isso. Vamos meditar nesta boa e gloriosa palavra. Aleluia. Primeira epístola de Paulo. Encontraram? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, para nós meditar esse texto que vamos ler com Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Encontrado. Está escrito na minha Bíblia a ressurreição. É para vocês também? sim. Então vamos meditar nela. Paulo dizendo aos Coríntios que eles estavam duvidosos, não é vamos? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, nos quais também permanecestes, no qual também, quer dizer, receber e permanecer. Receber e permanecer. Essa aqui é a palavra de Deus. Pelo qual também sois salvos,
expressão daquilo que crê. Aí está cometendo o pecado de profanação. Se é que de Cristo, se é que não é que Cristo em vão. Porque, primeiramente, os entreguei porque também recebi de Cristo. Ou seja, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo o que? As Escrituras. Então, por compreender que tem que analisar a palavra, ele morreu segundo As Escrituras. as Escrituras Sagradas, e que foi visto por Cefas, e depois, quem é Cefas? Quem é Cefas? Que quando Jesus ressuscitou, quem foi que viu ele primeiro, depois da ressurreição? Entre os homens. Pedro. As mulheres, temos lá que é no capítulo 18, que é as mulheres, mas depois das mulheres, o primeiro que viu Jesus foi interessante, né? São coisas científicas, possíveis, né? E depois pelos 12, e depois foi visto por uma vez, por mais de 500. Mais 500 irmãos, os quais vivem ainda. E muitos, diz aqui a palavra de Deus, né? Vivem muitos, mas a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois aí já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por esse foi o derradeiro de todos que apareceu também a mim como um abortivo. Como um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. No versículo 10 que nós temos falado, conclui, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão ou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Aqui a palavra. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Diz a palavra. Pode citar. Glória a Deus. Paulo, ele dá a definição. Paulo tem uma definição clara sobre a palavra. Primeiro, ele coloca a palavra organizada. Organizado. Então, Jesus morreu segundo as Escrituras, ele teve uma morte organizada. O cristão é necessário que entenda que Deus é um Deus organizado. Por que ele morreu segundo as Escrituras? Porque antes das Escrituras tinha revelado a morte de Cristo, Jesus. Antigo e Novo Testamento fala disso, como sabemos, Isaías capítulo 53 fala que ele viria, ressuscitaria, levaria nossos pecados, e todos os profetas acompanhavam daquela mesma visão. Vocês estão compreendendo? Ou não? Se uma pessoa revela uma coisa, todos têm que revelar a mesma coisa. Senão é desorganização. Organização das Escrituras. Todos os profetas profetizaram que Jesus morreria. Todos os
É segundo a fé, mas é uma fé que não é das Escrituras. Compreenderam? Os pagãos usam objetos como canal de bênção segundo a fé, só que não é uma fé das Escrituras, é uma fé chamada de fé natural. E todos têm, não pode misturar com a fé sobrenatural. Isso tem causado muita desorganização na vida. E quem usa esses dogmas chama dogmas. Agora, o que dizem as Escrituras é aquilo que padroniza a fé sobre o que a Escritura diz sobre isso. Porque eu não vi que Jesus ressuscitou, você também não viu, mas está crendo. E essa crença serve para quê? Para você crescer em justiça. Vai crendo, vai crescendo em justiça. Tem uma almoço, olha, estude capítulo 17. Quando Paulo diz assim, eu não vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que tem crente. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça e é pela fé. Como está escrito no Antigo Testamento, dito por Abacuque, o justo viverá. Qual é fé? Qual a fé? Ajuda aí, Noedinho. A fé não em coisas palpáveis. Ajudando aí. Para a inversão de valores, as pessoas usam, eles tiram a visão das Escrituras e colocam no palpável. De coisas palpáveis. Então, isso que traz um grande perigo e muita dúvida sobre Cristo, o Senhor da glória. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Morreu segundo as Escrituras. E vive segundo as Escrituras Sagradas. E ele, organizado, por que primeiro ele apareceu Pedro? Porque Deus não confunde com aquilo que ele fala. Quando ele perguntou eles não sabiam qual seria Jesus, e eu falo assim, ó, vocês já leram na Bíblia, quanto mais Jesus curava o povo, mais Jesus ficava triste? Quem já leu isso? Quanto mais o povo era curado, ele só tinha tanto Jesus como os anjos. O povo era aquela grande cura, grandes milagres, e tanto Cristo como os anjos ficavam tristes. Veja bem, sabia disso, não? Ele ficava plenamente cheio de tristeza, muita tristeza, com o povo curado. Por quê? Quando a pessoa é curada, e ela não aceita Cristo, mas hoje ou mais amanhã, o coração se manifesta ao contrário, vem demônios e entra no coração e vai. Mesmo que os demônios foram expulsos, mas se ele não aceitar a Cristo, os demônios vão fazer uma espionagem e chega no local e fala que a casa está pronta, está vazia. Vazia por quê? A gente Cristo leva 7 mais 8. Aí o estado daquele homem é pior. Então, mas aqui não é eu que estou dizendo. A Bíblia diz que Jesus, uma grande multidão curados, e ele triste. Quem já leu isso? E vamos ter? Então vamos. Depois eu vou dar um medo sobre Pedro. Aqui, voltando lá para Mateus capítulo 9, 35. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, 36, 37, capítulo 9 do Evangelho de Mateus.
Tem coisas que as pessoas fazem festa na terra e os anjos vão fazer festa do céu. Mateus. Esse princípio é o 37. Se o irmão quer ler, pode ler o 35. E percorria Jesus por todas as cidades e ainda ensinando nas sinagogas deles. Pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho Do reino e curando Isso, da completa aí, mãe. Completa. curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, vendo as multidões, entre grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os efeitos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Porque mesmo em uma grande multidão, ou em poucas pessoas, o evangelho ele é pregado com duas responsabilidades. O evangelho é pregado com duas responsabilidades. O pregador, geralmente, é ensinado por Cristo pregar ensinando. Só que os que ouvem também advertidos a ouvir com a responsabilidade. Caso contrário, é temporal, apenas Deus fazendo o bem, é igual hoje. As pessoas têm bons carros, micros empresários, grandes empresários, muitas riquezas, muita diligência, tudo como bênção de Deus no sentido comum. Mas o povo anda desgarrado, você viu aí? Então ele curou todas as moléstias, fez bem para todos, depois ele entristeceu. Foi isso? Por isso que quando não ouve a palavra, não aceita a palavra, simplesmente é isso. Vai ao contrário. E o povo andava desgarrado, errante, como ovelha que não tinha pastor. E o pastor tinha pregado qual eram as primeiras pregações que Jesus aplicava para o povo? Chegada do reino de Deus, segundo as Escrituras. Aí ele, com compaixão, e voltando ao assunto que nós estávamos, no capítulo 16, diante 16 também de Mateus, é aquela palavra de Jesus, que Pedro confessou Jesus que era o Cristo. Aí Jesus disse a Pedro, ele disse que tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro. A palavra pedra não significa Pedro, significa Cristo, está compreendendo? E sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha, e as portas do inferno não. Deus falou com quem? E Jesus esqueceu do que ele tinha dito a Pedro? Por isso que ele é organizado. Não se pode ter a visão da palavra de uma maneira toda misturada e de um modo que traz mais emoção do que razão. Então, agora quem estava ordenado por Deus era Pedro para fazer o quê? Os irmãos sabem que ele não precisa ler, mas no dia de Pentecostes, quem pregou para 15 nações? Para quem não avaliou Atos 2, capítulo 2, versículos 9
Mas quando ele ressuscitou segundo as Escrituras, e ele falou com Pedro também segundo a sua palavra. Tu és Pedro. E aí ele apareceu a Pedro, dando testemunho que ele, Jesus, o Senhor da glória, fala e ele organiza e fala. Não é que ele falou com Pedro, que ele passar para Tiago e João, outros discípulos. Ele falou com Pedro e ele organizou ele. E se os irmãos olharem bem, quando ele ressuscitou, ele disse a Pedro: não vai morrer agora. Ó, Pedro estava preso no capítulo 12 de Atos, diz que Pedro estava preso para morrer no dia seguinte. Só que quem sabe as Escrituras sabe que Pedro não morreu. Se a igreja não orasse, a providência de Deus vinha de outro lado, mas Pedro não morria. Sabe a coisa? Herodes mandou prender Pedro e colocou 16 soldados. E Pedro estava pronto para morrer no dia. A igreja estava orando porque Jesus responsabilizou a igreja para orar. Só que se a igreja não orasse, Pedro também não morria. Sabia, Maria? Não. Ele já tinha falado antes que ele não morreria. É igual ao capítulo 3 de Esther, verso 14. Mardoqueu ordenou a Esther com as suas moças para jejuar em favor dos judeus, e Deus ouviu, e ela estava responsável. Mas se elas não jejuassem, os judeus também não seriam mortos. Por quê? Porque ninguém destrói a nação dos judeus. Eu quero que a irmã leia aí no capítulo 21 de João, versículo 18. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Isso é muito lindo, porque tem pessoas que ela é encarregada de fazer aquela oração, mas ela não é o máximo em demonstrar livramento. Está acima de tudo e glória a Deus. Encontrou, amanhã? 21, 18. Capítulo 21, verso 18. Do Evangelho de João. Mãe, nós estamos nesse trabalho de ensinamento que nos educa muito. Encontrou? Encontrou. Oi, irmão, William, quer ler? Quer ler você? Não leia. Na verdade, não garante que enquanto era mais moço, se mesmo, e andava com 11 dias, mas como já for velho, entenderás, não, eu te seguirá. Quando fosse ver, isso vai completar. E te levará aonde não queiras. Quando Herodes prendeu Pedro, Pedro era novo. Mas aí Jesus estava falando que quando ele ficasse velho, 21, 18. os irmãos compreenderam bem? Pedro ainda novo. Foi logo depois da primeira perseguição lá da igreja primitiva. As primeiras perseguições, Pedro foi preso para ser louco. Só que Pedro foi preso, ele é preso, ou reservado, só que Pedro ainda era novo. Mas o que é que o irmão leu aí? Jesus dizendo, quando tu fores, e ele morreu, leria crucificado, com a cabeça para baixo, que tem essa história. Falando isso. Então a igreja fez constante oração. E Deus ouviu a oração da igreja. Só que se a igreja não orasse, Pedro morria? Morria? Por que não? Porque Deus não confunde com aquilo que
diz que é chamada Bíblia Sagrada, porque tudo que Deus falou, a palavra é sagrada, é verdade mesmo. Aí Pedro fez a confissão na sequência. Então, Edinho, como uma pessoa perdoa e não quer ficar junto? Um perdão maligno. Por quê? Porque quando Jesus perdoou Pedro, o que Pedro disse? O que Jesus disse? Assentai minhas. Depois ele deu um reconhecimento para aceitar, mas também ele disse assim, ó, a sequência do versículo 19, ele disse assim, ó, segue-me. Por que eu estou questionando uma vez de outra? Porque vai chegar um tempo que quem vai julgar o mundo? Hã? Quem vai julgar os anjos que caíram? Lá para buscar a igreja. Hã? Lá para buscar a igreja, nós. Quem vai julgar o mundo? E Jesus vai permitir. Quem irá julgar o mundo? A igreja. Se você não presta atenção na palavra, como você vai ter conhecimento de causa para fazer um julgamento? Tem como. Já leram isso que nós vamos julgar o mundo? Já leram, né? Tem 1 Coríntios 6, 3, 5 diante. 2 e 3. 1 Coríntios. Agora, se a pessoa não tem conhecimento de causa, ela vai julgar. E a igreja é necessário que receba a palavra com responsabilidade daquilo que está recebendo. Porque hoje a palavra está sendo iniciada, mas amanhã ela terá o efeito. Compreenderam, Lavinha? Explica para ela tanta coisa. Por isso tem que estar na doutrina, né? Por isso que o Espírito Santo, ele vem sobre nós, mostrando tantas coisas e a gente não se enrosca. Eu preciso aprender. Estamos falando sobre organização. Aí, eu falo com o irmão, nunca tive isso aqui. mas vai ouvindo a Depois coisa. que Deus trouxe o irmão, foi que Então, veja bem, Jesus falou com Pedro. nunca tinha esse negócio de aprender. Pedro, eu ficaria entendendo. Pedro, Jesus falou com Pedro. E ele não confunde com aquilo que ele fala. Aí Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregou para 15 nações. Deus usando ele em variedade de línguas. Eu não sei, as pessoas falam línguas estranhas e cadê o intérprete? É um período terrível. Porque existem línguas estranhas na carne, línguas estranhas providas por Satanás, línguas estranhas providas por a obra do Espírito Santo de Deus e línguas estranhas do hebraico. Existe mais ou menos, não tem mais do que isso, línguas estranhas. Aí a pessoa fala e ele interpreta. Só que lá no dia de Pentecostes, cada um que falou transmitiu em variedade de línguas. Estão compreendendo? E a pessoa não sabe que tipo de língua a pessoa está falando, e ainda nova, ainda bate palmas. Você deu intérprete. Estou falando aqui no capítulo 14, 26 e diante do Evangelho. Aqui desde o primeiro Coríntios fala disso, né? Se alguém fala línguas estranhas, é a intérprete. Não é que eu estou fugindo do assunto, você está entendendo? Tudo é. No dia que Pedro pregou, Pedro falava
repetir novamente que é bom. Tudo que Deus fez, Ele organizou. Você vai pregar uma palavra, organiza. Espírito de Deus, organiza. E depois Jesus foi visto por mais de 500. E alguns diziam, Paulo, eles estão vivos, outros não. E ele só tinha uma missão a fazer: ir a Jerusalém, testemunhar a minha ressurreição, que é um testemunho mais estruturado, mais garantido, e ainda é a ressurreição com responsabilidade. Aí Paulo continuou dizendo: e por derradeiro apareceu a mim, lá no versículo 9 e 10. Apareceu como o quê? Um abortivo. Essa palavra tem fundamento, você está compreendendo? Quando a criança nasce fora do tempo, a mãe cometeu o quê? Por isso que, quando você vai pregar a palavra, você não sabe o tempo que o evangelho vai parar. Por que não se sabe? Porque quando Paulo foi escolhido por Deus, não era mais tempo de escolher apóstolo. Já tinha passado mais ou menos 20 anos para mais. Depois que Jesus se escolheu os apóstolos, aí Paulo compreendeu que Deus apresentou ele como um abortivo, como algo fora de tempo. Agora, se nós olharmos no calendário judaico, que é o mais aproximado do calendário certo, está com Deus. Se nós olhar na tabela que o Senhor da Glória fez sobre milênios, anos e oportunidades, nós já estamos muito além do tempo da oportunidade. Porque quando Adão pecou, passaram 2000 anos, Deus mandou o juízo para ele no dilúvio. Depois que veio o dilúvio, passaram-se mais 2000 anos, Deus mandou o renovo através do nascimento de Cristo. Está funcionando. Só que o nascimento de Cristo, no calendário mais aproximado, não é 2025, 2024. Está mais de 2.800 anos. Quase, o mundo está chegando depois do nascimento de Cristo, quase 3.000 anos, e Jesus está salvando. Quer dizer, que ele está salvando o Evangelho como abortivo. Uma exceção de tão interessado que Cristo é, quem ouça a sua palavra, que crê na sua palavra, que receba a sua palavra, que permaneça nela. Vivia por causa que o pecado ele era menos, ele foi originado, mas ainda de pouco a pouco, passo a passo, ele foi aumentando. Como disse o próprio Paulo escrevendo sobre isso. No primeiro aí no capítulo 6 de Gênesis, né? Aí Deus reduziu de tantos e tantos anos para 120. 120 hoje já não é tanto assim, né? Já tinha reduzido por causa do pecado, ele vai encolhendo o tempo, né? Vai reduzindo o tempo. Já propôs assim. Então nós vemos, já concluindo aqui, isso é muito bom, você entender, que nós estamos sendo, já somos salvos no tempo da exceção. Que é exceção? É algo que passa além do regulamento exato. 2000 anos veio o juízo, 2000 anos depois veio a graça, e 2000 anos depois a graça encerra. Só que a exceção continua. Porque a Paulo também foi assim. Exemplo,
6, a Bíblia fala que Deus apresentou a Paulo como uma multifória do tempo. E aquilo refere pela reação de Deus, a relação praticada por Deus, mostra que a longanimidade de Deus ela vai ter uma extensão tão longa. Por isso que o juízo de Deus é justo. Quem rejeitar a longanimidade de Deus, não reconciliar, não considere, aí a própria ação da pessoa vai levar ela à condenação, levar ao juízo, ou levar também à justificação. Por causa do tempo que vai além daquele marco X que Deus falou. Já vamos terminando, mas quem gosta de doutrina não é bom, não? É verdade. E a gente de hoje que já começa, porque tem pessoas que falam, eu não vou na doutrina, que eu não tenho paciência de Paulino. Já está condenando elas mesmas. Verdade. Está compreendendo? Nós estamos denunciando que aquilo que nós precisamos, vocês sabem que a Bíblia diz que os perseverantes até o fim serão. E o que significa a palavra perseverante? Paciente. Compreendeu? Tanto que quando você vai pregar, se tem muitas pessoas, você prega com alegria. Se tem 3 pessoas, a alegria é mesmo para pregar. Por causa que algo que funciona é a pessoa ouvir a palavra, recebê-lo, guardá-lo, praticar. E Deus nos abençoa. Quando as pessoas eram curadas, tinha festa no céu? Não. Tinha? Não. Nunca houve. O paralítico andou, o cego viu, o desenganado foi curado, o leproso foi limpo. Existia festa no céu? Só existiu festa no céu por um leproso, né? Que voltou para agradecer a Deus. Ele foi apresentado lá na glória. Tem pessoas que ela gosta de emocionar com a pessoa, né? Jesus nunca começou a pregar gritando. Nunca na vida, nem os apóstolos. A glorificação dele é coisa que você aceita, recebe. Vamos agradecer, apresentando a missão, apresentando Israel, apresentando os outros em Cristo. Tantas pessoas que precisam ser apresentadas, nós vamos dando, vamos apresentando, e cada momento a mais. Nós vamos crescendo na graça de Deus, sim ou não? E havia alguém dizer para o crente, né? Você